Salve, salve, torcedor alviverde, meteram a mão no Palmeiras mais uma vez, agora na Conmebol Libertadores, uma entrada criminosa do Pulgar, totalmente com as travas da chuteira na canela do Bruno Fux, e nem o VAR chamou para revisar o lance. Então a gente vai trazer tudo sobre esse lance, primeiro com o Mauro Betti, trazendo sua opinião com o pessoal da TNT, falando sobre os dois lances, tanto do Veiga, que o pessoal quis comparar, mas não tem nada a ver um lance com o outro, quanto essa situação do Pulgar em cima do Bruno Fux. E fechando o vídeo, a gente vai trazer a imagem dos dois lances com a opinião do Simon, comentarista de arbitragem da ESPN. Cara, um árbitro aposentado de longa data, reconhecido, e ele crava assim o erro claríssimo de arbitragem que prejudicou demais o nosso Palmeiras nessa final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Pra mim pra mim nenhum deles é polêmico, tá? Eu não acho que nenhum deles tem discussão aqui, eu tenho opinião clara sobre os dois. Renato, vou começar com você. A gente tá com só o lance do Veiga na tela. Uma foto de cima, outra foto de baixo. Que a gente não tem direito às imagens. A gente não tem direito às imagens, por isso precisa ser foto. Infelizmente, o Mauro odeia que a gente poste fotos. Porque lance parado fica difícil. Mas, infelizmente, é o jeito que a gente consegue ilustrar. O Veiga tinha necessidade de vermelho? Era amarelo? Era nada? Eu acho que é o lance no limite. Eu acho que ele só não... Eu só não cravo que era pra expulsar, porque passa, né? A solada meio que raspa e se pega em cheio, eu acho que talvez o árbitro iria para um outro lado. Apesar que esse árbitro deixou bem claro que o Coro tinha que comer, vai terminar os dois com 11, vocês que se virem aí, não vou ter culpa de nada. Mas eu acho que flertou. E eu acho que se expulsasse não era loucura, não. Acho que é um lance bem tênue, bem no limite. Eu acho que se expulsasse era loucura. Mauro. Esse é o lance para mim de cartão laranja. Eu não expulsaria, daria só amarelo também, mas teria discussão se fosse expulso, ok. Mas eu daria só cartão amarelo, repetindo. Era lance para laranja. Pode ser dado vermelho, pode ser dado amarelo. Eu, para não ficar tão em cima do muro, eu no campo daria cartão amarelo e VAR não chamaria. Eu não chamaria. Não acho que é o lance acho que é importante claro. a gente... Bom, imagino que todos vocês tenham visto o lance, imagens rolando, né? Não só a foto parada. Mas só pra... Se alguém tá assistindo aí e não viu, o pé do Veiga passa, né? Segue reto, assim. Ele tem esse contato e depois do contato a trava não fica. Ele faz essa... Ele faz essa... Ele bate e avança. Ricocheteia é bom mesmo. Você expulsaria daria amarelo? Eu concordo com os dois colegas. Eu acho que é um lance que, se o árbitro expulsasse, não seria nenhum absurdo. Se o árbitro não expulsasse... Eu acho que seria, gente. Não, pelo que é padrão, por si. Eu não expulsaria, mas aceito. Não, entendo, eu tô entendendo. Vai estar dizendo que se expulsasse não chamava, se só desse amarelo não chamava. Aliás, se o juiz mostrasse vermelho direto, VAR não chamaria o VAR. É isso que vai estar falando. Eu não acho que é um erro. Manifeste claro. Eu tenho a maneira de pensar hoje com o vermelho que eu já falei algumas vezes. Tem que ser zero dúvida. Porque um vermelho num jogo desse, ainda mais num jogo desse, ele muda o jogo. E era no início do jogo, né? Ele muda o jogo. Então, eu também não expulsaria. Mas se ele expulsasse, eu acho que tem discussão. Não acho que é absurdo, não. Eu acho que se expulsa não é absurdo. Eu não expulsaria. Eu, se estivesse no campo, não expulsaria. Mas não acho absurdo expulsar. E não acho um absurdo o VAR não se meter. Nem para dar o vermelho, nem para tirar o vermelho. Se fosse aqui no Brasil, o VAR tinha chamado. Exatamente. Se é aqui no Brasil, o VAR chamaria para expulsar esse lance. Se é aqui no Brasil, o VAR chamaria para expulsar esse lance. Eu não acho absurdo dar o vermelho. Não acho absurdo. Se não dá, eu acho que marcar amarelo, eu acho que não tem absurdo. Se ele expulsasse, não seria absurdo. É feeling do campo. E digo mais, se ele expulsa o Veiga, do campo. O Pulgar tinha ido também. Com certeza. Exatamente. Ia mudar lei da compensação. É isso. Não é então, compensação, é critério. Eu acho que esse lance seria... A foto é muito pior do que o vídeo. Isso. A foto é muito pior do que o vídeo. Então, assim, não acho que seja lance para chamar, para expulsar, como também não acho que seria lance para tirar a expulsão. Exatamente. Se o árbitro tivesse dado vermelho no campo, o vermelho ficaria, como o árbitro deu amarelo, ficou. Então, eu Vitor Sérgio, se fosse julgar, não expulsaria.
Mas não tem nenhum absurdo dizer que esse lance é para expulsão. Quem acha que esse lance é para expulsão não está cometendo uma barbaridade. Perfeito. Vamos pro lance do Pulgar, que é na reta final do primeiro tempo. 30 minutos. O Pulgar dá essa... Esse lance do Arrascaeta foi aos 12 e o do Pulgar foi aos 30. Aí só pra gente... Do Arrascaeta, o lance do Veiga. Só pra gente contextualizar lá o lance do Veiga, a bola estava envolvida, né? O jogo estava rolando. Isso. Nesse lance do Veiga. estava parado. Não, então, o lance do lance do Veiga. Veiga, a bola estava rolando. Estava rolando, Enfim, estava envolvendo ali a bola, a jogada. Nesse lance aqui, foi uma confusão, uma falta, enfim, que aconteceu no Bruno Fux. E logo o Fux, ele levanta para reclamar. E aí o Pulgar chega e dá uma bicudinha. Não, solada na canela. No Por cima. Fux, a bola já estava parada, a falta já estava marcada, não tinha bola rolando. E aí a perna do Fux fica desse jeito aí, ele é atendido e tudo mais. Vou começar de novo por você, Renato. Expulsava ou não expulsava? Isso, expulsaria. Se aí não tem disputa de bola, é praticamente uma agressão. E aí em cheio, é por cima, enfim. Mas eu acho que o árbitro levou como critério do outro lance. Eu não expulsei lá, eu vou fazer a mesma coisa. Mas são eu acho que ele diferentes? Levou... diferentes. Eu acho esse mais forte. Esse se não for... A gente falou que o outro é laranja, esse já tá vermelho. Esse daí... foi um pouquinho mais colorido. É, mais colorido. Isso é cartão grená. É mais do que vermelho. Porque assim, se o lance estivesse em disputa, é acima da linha da canela, para mim é cartão vermelho. Se o árbitro não mostra, eu VAR chamo. E para mim não tem a menor dúvida esse lance. O jogo estava parado, ele dá essa entrada, isso é agressão. Isso não é disputa de bola, até porque o jogo estava parado. Isso para mim não se discute, é cartão vermelho. Se o árbitro não viu e podia não ter visto, o VAR evidentemente tinha que ter visto. Eu acho que ele errou. Inclusive o lance ficou parado. Sim, exato. O VAR olhou, 3 minutos e tal. Enfim, eu expulsaria... Com bola rolando, eu até admito discussão. Com a bola parada, é expulsão, porque é agressão. E aí, Vess? Não, isso aí eu tô 100%. Eu acho que o Palmeiras foi prejudicado nesse lance. Para mim é lance evidente de expulsão, com um chamado de VAR. Sim. Eu acho que é diferente. Acho que o VAR deveria ter chamado esse daí. Ou ter perguntado, você viu? Eu não sei... Eu precisaria ouvir eu não sei se a Conmebol divulga áudio de lance em que não houve revisão. Porque se você reparar na transmissão, nem aparece a janelinha aqui embaixo no canto esquerdo dizendo possível revisão de vermelho. Não teve nada de janelinha nesse jogo. Não teve. Nenhuma. Então, assim, eu acho que esse lance o Palmeiras foi prejudicado. Porque, para mim, até se você for ver, a chuteira do Pulgar começa lá em cima e vem arrastando, com o lance parado. Eu acho que se ainda tem a disputa, se a bola tá no contexto ali, você ainda poderia olhar e falar, pô, eu não dei lá o do Veiga, não dei aqui também, escapou, beleza. O lance estava parado. Bola parada é agressão. Então, eu acho que esse lance deveria ter. Acho que o cara julgar no campo amarelo, dentro de um sentido ele pode não ter visto mesmo. Ele viu que aconteceu alguma coisa, ele viu que o Pulgar deu uma exagerada, mas não viu qual é o nível de coisa. Agora, eu acho que era lance pro VAR chamar. Eu acho que o VAR deveria ter chamado nesse lance. É que eu não consigo... É um erro pra mim. Não sei se a Conmebol divulga áudio de lance que não foi revisado. A Conmebol é até muito rápida. A Conmebol é até muito rápida divulgando. Eu entrei aqui, não achei. Mas eu não sei se ela divulga de lance que não foi revisado. Porque esse lance oficialmente, pelo menos... No frame os dois são iguais, né? No frame. Na foto os dois são iguais. Mas não são, né? De novo, como a foto... Por isso é que eu não gosto de avaliar lance de arbitragem por foto. E a gente só está fazendo isso aqui porque nós não temos o direito de imagem. E nós cumprimos o contrato, então não podemos botar imagem que não é nossa. Ou de competição que a gente não tem o direito. Pelo menos não nesse momento. Então, é ruim, mas quem viu o vídeo não são dois lances iguais. E só pra, assim, a pergunta ali da produção, né, no GC. O juiz manteve o critério, pra mim... Isso aqui não existe um critério porque não são os mesmos lances. Eu acho que ele pode usar isso como desculpa. Eu acho que ele pode ter pensado. Mas não é manter o critério porque o jogo tá parado. Exato. O outro jogo está rolando. Uma bola tá envolvida, o outro jogo tá parado, pô. É agressão. Isso é agressão. É completamente diferente. Então, pra mim, não é juiz manter o critério. Eu acho que esses dois lances... ele quis deixar o jogo com os boquedalados. Então, é que eu acho que o julgamento desse lance, parte, que acho que é o que o Renato tá querendo dizer...
parte de um princípio que é... Não vou expulsar ninguém. Eu tô querendo baixar a temperatura. Isso, E também as minhas decisões vão ser para baixar a temperatura. Acho que partem daí. Eu quero interferir o menos possível. Mas é que os lances não são iguais. Olha, é só você ver onde o primeiro contato é bem em cima e tem o arrasto, assim, ó. Do mesmo jeito que a entrada do Veiga bate e faz assim, ó, pra fora. Isso, saindo. Aqui tá, ele faz assim. A do Pulgar faz assim, ó. Ela vem descendo. Então... X da vingança. Agora, era pra ter expulsão nesse jogo? Era pra ter uma de um lado só ou duas? Vamos lá, o Simon analisou o lance que deu amarelo pro Pulgar. Dá só uma olhada, ele entra no Fux, né? Era lance pro VAR chamar. Ele deu um pontapé com as travas da chuteira, ele acertou a canela do Fux. Pra mim, isso é uma conduta violenta. O jogo já estava parado. Ele vai lá e acerta a canela. Não quebrou, ele só não quebrou, mas deu pra ver os traços na canela do Fux. O VAR deveria ter chamado, pra mim, o lance cartão vermelho. Simon daria vermelho. Eu achei que a intensidade não foi tanta assim, mas depois ficou a marca, né? Vou lhe fazer a primeira pergunta, não que isso seja decisivo. Tá de A gente já vai conversar sacanagem. sobre isso. Você acha que foi intencional? Eu tenho a impressão que foi aquela chegadinha para impor respeito. Perfeito, é exatamente o que eu Não penso. para machucar. Exatamente o que eu penso. E foi além do que deve ser. Aqui, ó, eu vou assim... Então você expulsaria? Eu entenderia se o árbitro expulsasse. E eu não discordaria, apesar de achar o lance dúbio. Obviamente que o especialista é o Simon, vale a palavra dele. É que eu vejo o futebol do jeito um pouco... Essa marca aí mostra que quando entra Sim. com a trava, machuca, né? E eu sei que o Simon também tem essa visão com a minha. O Simon está dando opinião de um árbitro, obviamente de especialista, cara de Copa do Mundo. Eu acho que para você expulsar alguém aos 32 minutos do segundo tempo de uma final de Libertadores, ou expulsar no primeiro tempo, não é a mesma coisa. É um jogo em que o árbitro precisa tomar decisões muito específicas, porque o jogo é muito grande. Você não tira, por exemplo, o jogador de uma final de uma Copa do Mundo como você tira de uma primeira rodada do estadual, para dar um exemplo. E olhando como é a arbitragem sul-americana, isso torna o lance dúbio. No Brasil é expulsão isso. De maneira indiscutível. Aqui no Brasil é expulsão. Se o árbitro expulsasse, eu entenderia, e eu não diria que ele prejudicou o Flamengo e não diria que ele errou. Mas eu acho que o cenário, o contexto, e eu sei que muita gente vai discordar de mim, obviamente eu respeito todas as opiniões, eu sempre falo que só tem a minha, cada um tem a sua, torna a decisão do árbitro compreensível. Mas eu não tenho dúvida que o Pulgar errou, que ele se colocou ele e o time numa situação de risco desnecessários, e eu acho que o Felipe vai ter uma séria conversa com ele sobre isso na hora certa. Hoje é dia de festa, não vai falar sobre isso, óbvio. Tá aí, e é o que eu digo, né? A marca que fica realmente não deixa dúvida, né? E poderia muito bem ter sido expulso. Agora, tem um lance que os rubro-negros estão alegando e considerando muito parecido, que o Rafael veio. Foi antes disso, foi no começo do jogo. E a entrada é muito semelhante, né? Foi aí no Carrascal. Tem uma foto circulando aí que é da trava acertando ali a canela também do Carrascal. Voltamos ao futebol brasileiro e a final da Libertadores. Aqui a gente viu, aliás, eu falo que aqui... É diferente porque acho que aí não teve aquela intenção de impor respeito, como eu defini, né? Então, mas a intenção pesa hoje em dia? Pro lance que você entra por cima, quando o jogador entra com muita força pra pegar a bola e não pega o jogador, não tem que ser expulso, tem que ser. A gente viu no brasileiro algumas vezes não. Também seria pra expulsão. Então, eu acho que no futebol brasileiro esse lance é para ser expulso pelo critério ou pelo padrão aqui, não tem muito padrão, mas para isso tem. É que eu tô lembrando de alguns lances em que não houve, geraram tanta polêmica, mas tudo bem. Geralmente é que se expulsa por isso, mas de novo, final de Libertadores, 11 minutos, é um jogo diferente, um jogo especial. Então, eu entenderia se expulsasse, mas só para fazer uma comparação, porque eu sei que você está me provocando, eu acho que não existe cartão vermelho é vermelho, mas o lance do Pulgar é mais de expulsão do que esse. Sim, verdade. Mas eu entenderia se o árbitro decidisse usar um rigor que eu não gosto,
tá? Por uma decisão de Libertadores, por um jogo de mata-mata. Eu, inclusive, acho que não deveria nem haver suspensão pro cartão amarelo pra final. Eu acho que esse, sabe, quando o jogador tira a camisa, toma um amarelo, e depois ele toma outro amarelo no outro jogo por uma falta necessária e tá fora de uma final. Eu acho que isso estraga o futebol. Então, eu entendo ambas as decisões do árbitro, eu entendo ambos os incômodos das torcidas. Cada um tem o seu argumento, isso faz parte da atual guerra de narrativas onde se discute tudo entre Flamengo e Palmeiras. Sempre brinco que um dia vão discutir qual feijão da concentração é melhor, se qual almoxarifado trabalha melhor, né? Mas só para fazer a comparação, o lance do Pulgar foi mais agressivo do que esse, mas eu entendo ambas as decisões dos árbitros. Concordo. Eu árbitro. eu tenho uma pequena dúvida se o Veiga não faz um movimento de tirar o pé na hora em que acerta. Não muda. Não Hoje em muda. dia, deveria mudar. No futebol dos anos 90, 80, até 2000, mudaria. Hoje em dia, pegou, não muda nada. É. Hoje em dia, o jogador tá marcando com a mão assim, a bola bate na mão, dá o pênalti. E vale o que a gente falou pro Pulgar, que teria sido uma expulsão, uma dose de irresponsabilidade Não. do Veiga nessa? Nessa não. Não. Pro Pulgar, sim. Não, pro Pulgar, sim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí do Mauro Betti com o pessoal da TNT fazendo a análise. Mas eu acho que mais importante do que os comentaristas é sim a opinião do Simon, que é o cara da arbitragem, é o especialista, porque o Vitor Birner falou um monte de besteira, um monte de abobrinha aí. Sinceramente, cara, um absurdo o que aconteceu com o Palmeiras. O que aconteceu com o Bruno Fux. Essa não expulsão do Pulgar num lance claríssimo. O que me chama mais atenção, cara, é, vamos dizer, um lance rápido. O juiz não conseguiu ver a exatidão. Ah, ele pode ter uma ideia que foi no pé, por isso deu o amarelo. Tá bom. É até compreensível. Ali na rapidez, o cara não viu exatamente como foi. Só que o VAR é pra isso, cara. O VAR é pra exatamente isso. E aí, cara, você não expulsar num lance desse. Primeiro, vamos falar. Tanto foi falado na TNT e foi falado pelo Simon. A bola não estava em disputa. O árbitro já tinha marcado falta no Arrascaeta. Então, olha como é totalmente diferente do lance que eles estão querendo polemizar. Que os flamenguistas estão reclamando do Veiga. E cara, é muito claro nas fotos lá do pessoal da TNT, você olhar a foto, o Veiga tá triscando na perna, acho que é do Carrascal, mas você vê as travas da chuteira, do Veiga. Agora, do Pulgar, você pode procurar qualquer ângulo. Você não consegue ver as travas da chuteira do Pulgar. Porque elas estão cravadas na canela do Fux. É muito simples, cara. E o VAR não chamou. E o detalhe maior é o juiz olhar a canela do jeito que ficou com aqueles 2 lanhão vermelhão. Cara, a bola não está... Ele já tinha marcado falta. A bola não está em jogo, não está em disputa. É uma agressão aquilo ali. É uma agressão, não tem outra definição para aquilo que aconteceu. Foi pura e simplesmente uma agressão para cima do Bruno Fux. E o Flamengo foi premiado com um cartão amarelo. Gente, pelo amor de Deus, cara. Tem muitos antes aí falar que o Palmeiras chora muito, Cara, mas é só você olhar. Eu não tiro os méritos do Flamengo, que estava propondo mais jogo, estava melhor assim na partida. Em certo momento o Palmeiras conseguiu dar uma equilibrada, mas o Palmeiras não foi o time que propôs o jogo. O Flamengo propôs o jogo. Eu vi até um corte também do pessoal do fechamento, né? Que o Palmeiras... Todo mundo achava que o Palmeiras entraria em campo do mesmo jeito que jogou contra o Flamengo no Maracanã, porque o Flamengo venceu por 3-2 muito com a ajuda da arbitragem.
Porque o Palmeiras foi melhor em campo lá no Maracanã, lá na casa deles. Então, é claro que o Palmeiras foi omisso em muitas coisas. Só que, metade praticamente do primeiro tempo, se a gente tem essa expulsão, mudaria totalmente a característica do jogo. Porque o Palmeiras não é o Atlético Mineiro, com todo o respeito, que no ano passado jogou o jogo inteiro com mais um e não arrumou nada. Perdeu feiosamente pro Botafogo. Palmeiras tem muito mais qualidade. Então, assim, com menos um no time do Flamengo, o Palmeiras, acredito eu, que ia sim conseguir construir e chegar ao gol. Porque a zaga, a formação tática para recompor do Flamengo, ele é muito boa. Vamos reconhecer. Isso é verdade, cara. Só que se você desfalca o meio de campo, perdendo o Pulgar, mudaria totalmente, cara. Mudaria totalmente. Então, assim, é escancarado o que foi feito, né? A arbitragem, mais uma vez, ajudando, beneficiando o Varmengo. Não tem como chamar de outra coisa. É Varmengo. Até o pessoal da Globo, que passa pano pro Flamengo, que todo mundo sabe disso, reconheceu. Até na transmissão da Globo falou, cara, o PC teve que falar, né? Cara, um lance claro para expulsão. Claríssimo. E ele fala a mesma coisa do Veiga. Não tem nada a ver um lance com o outro. Não tem nada a ver um lance com o outro. Porque a bola do lance do Veiga, a bola tá em disputa. E a bola, ele trisca na canela do Carrascal. Trisca e a perna passa. E você vê as travas do jogador. Da chuteira do Veiga. Do Pulgar, não. Porque onde que tá essas travas? Tudo cravado na canela do Fux, cara. Essa imagem é muito forte, cara. E você pode olhar de qualquer ângulo, você não vai conseguir ver as travas da chuteira do Pulgar. Então, assim, Palmeiras teve suas falhas, teve os erros. Sim. Foi fraco em propor o jogo. No final, acabou tentando um pouquinho mais, né? Mais na base do abafa. Mas, assim, com essa expulsão, que seria o correto de ter acontecido, o Palmeiras tinha muito mais chance, tinha uma possibilidade muito grande de conseguir sair com a vitória com esse campeonato. Só que, mais uma vez, o Palmeiras é prejudicado pela arbitragem. Agora, não só a brasileira, mas agora também da Sul-Americana. Então, assim, da Conmebol, cara, é muito triste, cara, porque, assim, o país já tá no AM, né? Eu costumo falar aqui, cara, o futebol é o que nos, às vezes, tira a atenção das coisas ruins. A gente chega em casa, quer assistir um futebol, ver um jogo legal, né? Ver o Palmeiras jogando. Infelizmente, esses dias não tá jogando um bom futebol, mas além dele não tá jogando um bom futebol, ser roubado, ser gafado, furtado do jeito que você quiser pela arbitragem, aí, cara, acaba com o nosso lazer, né? Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda com essa não expulsão? Opiniões? Cara, a minha é bem clara. Expulsão claríssima. Concordo plenamente aí com os comentaristas, principalmente com o Simon. Foi uma agressão, a bola já não estava mais em disputa. Então, compartilha com a gente a sua opinião, deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que literalmente todos os dias a gente traz para você um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Então, você que puder também deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, eu já sei que estou pedindo demais, mas ajuda demais o meu trabalho. Cara, fico o dia inteiro aqui procurando as matérias, informações, tudo para trazer a novidade, as notícias do nosso Verdão para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.